Fala, galera do canal aí, Vida e Sobriedade, tamo junto. Alisson, adicto em recuperação aqui. Boa tarde, família. Boa tarde. Vai agradecer a Deus aí pelo dom da vida. Clica no sininho, se inscreve aí no canal. Deixa eu ver se você tem coragem. Vamos começar a reunião? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem dentro da instituição que muitas das vezes eu não tenho controle. São as racionalizações. Hoje é dia de TRE, né, terapia racional emotiva, então nós vamos falar de emoções e como é que eu vejo essas emoções se transformando na minha vida ou transformando a vida dos outros. Beleza? Vamos ver um videozinho curtinho, rapidinho, 6 minutos, rápido e objetivo. E a gente vai parar também conforme a demanda que vier. Beleza? Da pessoa que sofre com ciúmes. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje a gente está de volta com mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar um pouquinho, eu já tive um outro vídeo, que o link vai estar aqui embaixo, explicando um pouquinho sobre o que é o ciúme patológico. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais nas classificações e o tratamento do ciúme patológico. Só para a gente lembrar, ciúmes patológico, você tem o hábito de ficar conferindo as redes sociais, querem saber com quem falou, o que conversaram, se tiverem oportunidade vão vasculhar carteira, bolsa, mensagens, chegam a conferir faturas do cartão de crédito, talão de cheque, quilometragem do carro, tudo aquilo só para ter um maior controle da pessoa que está com eles. Quando a pessoa apresenta o ciúme patológico, além de toda essa verificação, dessa busca incessante por provas, as pessoas com ciúme patológico podem apresentar também reações físicas quando estão aí diante dos ciúmes. Quais seriam essas reações físicas? Elas podem acordar com insônia no meio da noite, ou às vezes nem conseguir dormir por conta desses pensamentos constantes de desconfiança. Podem ter uma sensação de boca seca ou excesso de saliva, taquicardia, o coração acelera muito, sudorese, aumento ou diminuição do apetite, dores nos músculos e nas articulações pela tensão que elas vivenciam. Olha que doideira. Vamos falar do Alisson, né? O Alisson, na ativa, ficava vigiando o celular da esposa, ficava vigiando a esposa se estava realmente dentro do ônibus. Já cheguei a seguir o ônibus para saber se ela realmente ia descer no ponto do trabalho. Só que eu preciso entender que eu estava com uma doença na ativa, que é a adicção. E essa adicção, ela se expandiu para várias áreas da minha vida. Uma delas foi o ciúme. Por quê? Porque nós sabemos que também tem um aspecto espiritual a doença. Sim ou não? Sim. E o espiritual sabia que eu amava e amo a minha esposa, então ele não conseguia mais subterfúgios para me atacar espiritualmente, então ele começou a usar esse lado. Por quê? Porque eu tinha muita obsessão para tudo. Porque a droga eu já estava usando. E a minha esposa? Eu não estava controlando. Eu já estava controlando a água, a luz, o gás, que já estava tudo na biqueira. Mas eu não estava controlando ainda a minha esposa. Então a minha adicção precisava controlar tudo. E aí, todas essas coisas começam a ficar extremamente potencializadas na minha vida. Alguém se identifica aí, não? Tá ligado, mano? E muitas das vezes, esses ciúmes exacerbados vai pro meu pai, vai pra minha mãe, pra minha tia, pro meu tio, pro meu primo, pra minha prima, pro meu trabalho. E aí eu começo a fazer tudo tão compulsivamente que eu acabo atrapalhando a minha própria caminhada, a minha própria trajetória. Por quê? Porque eu estou extremamente obcecado por aquilo. E aí causa, como a doutora disse aqui, causa até problemas físicos. Muitas das vezes, o indivíduo sai lá fora e fica lá acusando, ou então, para piorar, fica aqui dentro acusando a esposa, o esposo, né, o marido, né, o cônjuge que seja, obrigado pela palavra, fica acusando o cônjuge de um monte de coisa que fez lá no passado, ou que nunca fez, mas que eu, na minha insanidade, desconfiei que fez,
E quem é que está doente? Continua sendo eu. Então, por isso que eu falo para que Deus possa me dar discernimento para eu entender o adicto fora do uso. Com a adicção paralisada. Porque o uso está paralisado. Mas como é que está a minha adicção? Para qual área que está migrando a minha adicção? Essa minha compulsão e obsessão pelas coisas e pelas pessoas. Porque às vezes eu pego o telefone e falo, mas você viu fulano cantando você? Eu não vi nada não, pois eu vi. Mano, às vezes sua mulher tá focada tanto em dormir, ou deitar, ou em comprar uma roupa pra você, ou te ajudar a parar de beber, que você tá preocupado com o outro que não tá nem olhando pra ela às vezes. Às vezes só cumprimentou na rua. Eu já voei no carro que cumprimentou minha mulher na rua. E cumprimentou ela. Olha, briguei com o cara. O cara cumprimentou. Velho, qual é o problema de cumprimentar uma pessoa? Porque eu sou doente e eu não assumo. Por quê? Porque a minha autoestima tá baixa. Eu sei que muitas das vezes o etileu, agora eu vou direto ao assunto. Na grande maioria das vezes, esse é um assunto que o usuário de outras drogas resolve mais rápido. Mas o etilista continua com esse problema por muito mais tempo. Por quê? Porque o cara já tá mais velho, a piroca já não sobe mais como antigamente, já tá careca, todo ferrado, e aí ele começa a transferir essa doença para compulsão com a mulher, para obsessão com a mulher. Por quê? Porque em vez dele caçar um tratamento, ele fica só focado na obsessão. Ele só fica focado na obsessão. Por que ele não vai procurar um urologista para melhorar a qualidade sexual dele? Não, tem que procurar putinha, menininha, novinha. E não vai fazer nada, porque não sobe. Quem funciona sou eu, não é a mulher. Quem não funciona é eu, não é a mulher mais. A mulher tá funcionando, parceiro. O brinquedinho dela não é de montar, não. O dela é só de abrir, o meu é de montar. O meu tem que ter um monte de coisa envolvida para montar o brinquedinho. Mas se eu não vou procurar a ajuda da forma correta, eu fico cheio de racionalizações. Minha mulher vai me largar agora que eu tô na clínica. Não sei o quê. É o contrário, cara. É o contrário. Se você realmente veio, aí é que ela vai te apoiar mesmo. Eu conheço casais que foram refeitos aqui, ó. Casamentos que foram refeitos aqui. Em outras instituições que eu trabalhei. Famílias que se reestruturaram aqui. Por mais que o pai e a mãe... Posso, ó? Você me dá licença? Claro. Uau, nós temos um companheiro aqui que o pai e a mãe são separados há muitos anos e eles vêm junto na visita. É verdade. E se dão bem pra caralho. Eu vejo, ninguém me contou, não. Obrigado, por deixar permitir. Cara, eles se dão bem pra caralho, eles vêm junto, no mesmo carro, trocando ideia. Imagina se fosse uma ciumeira louca, ou um do outro ou do filho. Ia ter esse encontro? Claro que não. Ia ter um momento de família? Não. Então, peraí, até que ponto eu sou adulto o suficiente para entender que o meu problema é meu e eu que tenho que resolver? Ou até que ponto eu sou infantil demais para entender que o meu problema é o outro que tem que resolver? Pô. Eu queria ter conhecido a clínica 2 anos atrás. Talvez salvaria meu casamento e para ter dado certo. Ou não. Ou não. Porque o importante aqui, eu sempre falo, conheça-te a ti mesmo. Não procure conhecer o outro. Procure conhecer a ti mesmo. Seus limites, suas dificuldades, suas facilitações. Porque em muitas coisas somos bons. Em muitas coisas somos horríveis. Em muitas coisas somos péssimos. Mas em muitas outras coisas somos os melhores. Somos os melhores, sem dúvida. Mas até que ponto eu acredito nisso e pratico essa minha crença? Colocando em prática. Ou seja, praticando aquilo que eu acredito ou não. Até que ponto eu acredito no meu potencial? Até que ponto eu sei que o meu potencial vai acontecer? Ele vai se expandir para todas as áreas da minha vida. Cara, eu era um nada. Nada, um derrotado. E se eu não tivesse pessoas que acreditaram em mim, hoje eu não acreditaria em mim. Alisson, falando como um adicto, nós sempre seremos compulsivos, né? Essa doença é uma doença da compulsão. E isso
Isso, de certa forma, a compulsão, ela, quando nós não estamos usando droga, ela é migrada para outra área. Pode ser algo saudável, como uma academia, ou um lazer, um esporte, uma viagem em família, ou até mesmo no próprio trabalho. Porém, mesmo sendo... Se migrar para algo saudável não é compulsão. Então, mas mesmo migrando para algo saudável, pode... Se for compulsão, não é saudável. Entendi. Independente do que seja. Mas como adicto, nós sempre seremos compulsível ou um adicto em tratamento diminui a sua compulsão pelas coisas? Diminui, com certeza. Se ele realmente estiver em recuperação, as compulsões vão migrar. Mas eu vou observar ou vou ser apontado por um padrinho, por isso a oportunidade e a beleza também de ter um padrinho assertivo, de muitas das vezes eu não estar vendo que a minha compulsão está migrando para outra coisa, e ele lá e, opa, volta para cá, filhão. Legal. Volta para cá, você tá para lá, você tá para cá, você tá aumentando demais. Ó o exagero, tá comprando demais, tá isso, tá aquilo. Meu órgão regulador é minha esposa. Pô, 7 relógios dentro de casa. Ela virou para mim e falou, se chegar mais um, vou quebrar. Ela é uma reguladora boa. Doença, irmão. Compulsão. E opa, fui lá e corrigi essa trajetória. Tem 1 ano e meio que eu não compro um relógio, mas todo dia eu fico olhando relógio na Shopee, no Mercado Livre. Todo dia. Eu só não estou praticando a compulsão mais. Tá entendendo? Legal. Então não está me prejudicando mais. Sim. Por quê? Porque fui apontado, observado por mim e corrigido. Sim. Então não se tornou compulsão, não continuou compulsão. Então muitas das vezes eu posso. Tá ruim demais. Eu? Tá tampando. Não, tô. E tampando. Vamos ver o que a doutora continua falando, esse patológico. O tempo todo, sensação de aperto no peito, de chorar com mais facilidade, depressão, baixa autoestima. Alguns autores dividem o ciúme entre patológico e delirante. O grupo do ciúme patológico seria esse ciúme mais obsessivo, mais relacionado ao pessoal com um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, ou alcoolismo crônico, ou então usuários de drogas. E o ciúme seria mais aqueles para os quadros mais psíquicos, com transtorno delirante persistente, ou o próprio quadro de esquizofrenia. Quando está relacionado mais ao transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa, ela apresenta, então, uma obsessão. Ela tem um pensamento repetitivo, no qual muitas vezes ela nem quer apresentar, mas ele vem e ele aparece, ele fica incomodando ela. Então, por mais que ela tente ignorar, suprimir esses pensamentos, ele vem como se fosse um impulso, ou mesmo imagens ficam vindo na mente dela, e aí ela tenta neutralizar eles com outros pensamentos que acabam piorando ainda mais, ou com ações. A pessoa reconhece que esses pensamentos ou essas imagens são produtos da própria mente. Ela sabe assim, não, eu estou exagerando, eu não tenho que estar tão assim, eu não tenho que... Fazer. Muitas das vezes, o indivíduo que está nessa obsessão pela esposa, pelo esposo, pelo companheiro, pela companheira, que seja, na maioria das vezes, ele reconhece, não, realmente eu estou demais. Eu falei demais, eu não deveria ter feito isso, mas aí já fez. Aí já falou. E as palavras que saem da minha boca não voltam mais. E aquela pessoa, uma vez ferida, eu não posso ir lá e tirar aquela ferida. Eu posso ajudar a tratar aquela ferida e não retirar ela. Só que eu sou arrogante demais para reconhecer que eu feri o outro. Tava trocando a ideia que a gente pode estacionar, Luiz? Não pode. Companheiro. Tava trocando a ideia com o companheiro. Aí o que acontece? Ele passou pela mesma situação que eu. Aí, tipo assim, eu tava no buzo, né? E eu escutei a mãe da minha filha gemendo na varanda. E era, tipo assim, idêntico à voz dela. Não vem não que você passa também. Idêntico. Aí eu falei assim, cara, aí peguei a faca e saí lá pra cima, tá ligado? Não tinha ninguém. Liguei pra ela na chamada de vídeo, sabe onde ela tava? Na casa do pai dela, lá no Minas Shopping, do outro lado. E tipo assim, na hora que eu deitei, sabendo que ela tava lá, eu escutei de novo e fui lá ver, mano. Ô, Alisson, Nós podemos falar disso sem essa câmera ligada aí, que é o problema, porque eu tenho muitos assuntos sobre isso. ô, Alisson, a compulsão, quando nós temos adictos... Cheguei a abrir a geladeira só, achando que tinha gente lá dentro. Tá bem. Várias vezes na noite. Meu amigo, A nossa-
Nós, como somos adictos e vivendo em um meio familiar, a gente torna a nossa família codependente. Então, muitas vezes, a nossa doença, alguns detalhes das nossas doenças também migram para nossas famílias que são codependentes. Então, essa compulsão, esses ciúmes, pode ser por parte deles conosco também. Sim. Eu digo, por exemplo, uma forma que eu tenho um irmão adicto, o nome dele, eu vou citar, é Francis. Ele tá há 5 anos limpo. E os meus anos limpos que ele ficou foi indo em Narcóticos Anônimos. Então, por parte dos meus pais, eles pregam que eu tenho que ir no NA de segunda a segunda-feira. Não sei se isso é uma compulsão por parte deles, mas foram o que eles viram dando certo na vida de um ente querido deles, no caso, meu irmão. E querem pregar isso na minha vida de forma compulsória, como se eu não fosse um dia, eu estarei recaído. E eu aceito devido às falhas e os erros que eu tive com ele, porém, até porque eu quero me propor também a um tratamento, quero me propor a experimentar, a vivenciar, e talvez possa sim ser no NA este caminho que eu vá encontrar uma nova vida, porém, talvez possa não ser também. E devido à compulsão deles, eu possa estar frequentando uma coisa, eu não sei se é no futuro, eu não estou sofrendo pelo futuro, mas a compulsão deles, às vezes, pode nos afetar? Será que é compulsão ou medo? O medo. Acho que é mais medo, né? Sugerido, quando sai de dentro de uma instituição, é fazer 90-90. Legal. 90 dias, 90 reuniões. Sugerido. Então, se eu, como pai, observo que está dando certo para um outro filho meu fazer 90-90, 120-120, 180-180, por que não sugerir para o outro também? Se eu estou vendo que uma coisa está dando certo. Legal. Porque, primeiro, eu tenho medo do meu outro filho recair. Sim. Segundo, eu tenho pavor do meu outro filho recair. Terceiro, eu tenho mais medo ainda dele recair. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, a codependência, ela pode me ajudar, me impulsionando, mas, ao mesmo tempo, ela pode me atrapalhar, me impedindo de evoluir. Porque aí me sufoca diante das minhas decisões que tem que partir de mim. As deles tem que partir dele. As minhas tem que partir de mim. Mas será que nesse momento, ao sair da instituição, eu já estou realmente preparado para tomar decisões que eu preciso? Ou as que eu quero? Então eu tenho que colocar na balança um monte de coisa. Legal. Obrigado. Foi? Não, a questão também pai dele ama ele, né? Com certeza. E aí tem o amor envolvido, né? Pai é pai, mãe é mãe, vai ser pro resto da vida, irmão. Não tem como modificar isso, não. Desconfiar do meu parceiro, ele é muito bacana comigo, ele me ajuda, mas ela não consegue ter controle sobre isso. Já o delírio de ciúme, ele é um distúrbio psiquiátrico que é grave, porque ele vai oposta à realidade, mesmo porque ele vai transformar a fantasia numa suposta, mesmo sem nenhum dado de evidência, ou simplesmente pela própria distorção que a pessoa faz daquela realidade. Então, quando a pessoa apresenta o delírio de ciúmes, ela tem absoluta convicção de que a pessoa está traindo ela. E essa certeza delirante, ela vai contra todas as evidências. Essa certeza, ela acaba sendo sustentada por incidentes triviais, como um encontro na rua com o parceiro, ou um quarto desarrumado, ou a sensação de que o parceiro está mais corado, ou simplesmente porque ele passou a língua no lábio, poxa, certeza que ele está pensando naquela situação, no encontro que ele teve com aquela pessoa. Então, muitas vezes, no quadro de delírio... Olha que detalhe pequeno que somente quem realmente observa o comportamento humano é capaz de notar. Se você estiver com a sua mulher, ou com o seu parceiro, com o seu cônjuge, que seja num clube, e passa uma pessoa, seja ela qual for, e uma outra pessoa lambe os lábios simplesmente para umidificar os lábios, o outro, com o ciúme patológico, a doença, com a compulsão, vai achar que o outro está desejando aquela pessoa. E a pessoa simplesmente umidificou os lábios. Na cabeça dela não tem maldade, na sua que tem. Por quê? Porque eu estou completamente doente, obcecado.
e só pensando naquela obsessão, naquele objeto de obsessão. Tá vendo que não tem nada a ver com droga, velho? Tem nada a ver com droga, é adicção, mano. Tem a ver com obsessão, com aquele objeto ou com aquela pessoa que eu tomo pra mim, eu acho que ela é minha. Que eu domino. Assim como a minha família, eu dominei e achei que tava tudo certo. Que eles tinham que andar debaixo das minhas regras. Eu chegando, sei lá, 4, 5 dias depois, fedendo sujo, minha mãe tinha obrigação de colocar comidinha quentinha pra mim. E que meu pai tinha obrigação de me dar grana, me dar o cartão, seja lá o que for. Por causa da minha obsessão. Então não tem nada a ver com droga. Eu gosto muito de frisar isso, cara. Não tem nada a ver com droga, tem a ver com comportamento. E a obsessão é um dos comportamentos mais terríveis para nós que desenvolvemos a doença da compulsão. Eu posso paralisar ela. Eu já vi gente indo embora daqui com a condição de assinar o divórcio com a mulher. Porque a mulher não queria que o cara saísse, a família veio e falou, não, então tá, eu divorcio você. Aí a família tira. E foi o que aconteceu. Você bota fé que o cara preferiu acabar com um casamento de 15 anos do que de ficar 2, 3 meses internado? Eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. Você tá entendendo o tamanho da obsessão desse cara? Que ela sair e usar droga? Olha pra você ver, cara. Ou oprimir a mãe aqui, ó. Vou botar fogo no você. Vou botar fogo no seu cartório. Vou botar fogo na sua casa. Isso é obsessão, velho. Isso é obsessão. Não tem nada a ver com droga. O cara não tava usando. 3, 4 meses limpo. Você acha que é o efeito da droga? Não. Não tem como. Com 30 dias já não tem mais o efeito. Com 90 dias eu já começo a contemplar. Né? Que é a fase da contemplação do tratamento e de si mesmo. De 90 a 120 dias, dependendo do indivíduo, dependendo do tipo de droga, dependendo da qualidade da droga, dependendo da quantidade, da intensidade com que estava usando. Então, até 90 dias acabou. Não tem mais resíduo para poder ficar. Por isso que ao terceiro mês, do terceiro ao quinto mês, é a grande maioria das dúvidas e das dificuldades que todos vocês têm. Inclusive que eu tive também nesse período. Do terceiro ao quinto mês é o inferno. Quem está vivendo esse inferno aí agora? Do terceiro ao quinto mês? Fique em paz, vai passar. Você nem está com 2 meses, está nem 30 dias, você é vagabundo. Do terceiro ao quinto mês, o bagulho é louco, velho. Mas vai passar. Assim como o primeiro mês passou, o segundo passou. Mas eu acho que aquilo não vai acabar nunca. Por causa da minha obsessão. Por causa da minha compulsão. Porque eu já não tenho mais resíduo ou reserva dopaminérgica para poder o cérebro ir lá e buscar. Eu não tenho mais resíduo para poder ir lá e buscar e me dar prazer ou me descansar naquele momento difícil. E aí eu preciso olhar para mim. E olhar para mim é difícil pra caramba, velho. Olhar para mim é difícil pra caramba. Aí eu começo a ver o tanto que eu sou falho, o tanto que eu posso ainda falhar, o tanto que eu estou falhando. Essa é a contemplação. É olhar para si mesmo e contemplar o belo ou o não belo. A contemplação, ela pode surgir pelo apadrinhamento, o seu padrinho, ele te mostrar onde estão os seus pontos. Não, a contemplação é única e exclusivamente minha. Sua, né? Pode ser apontado um caminho para mim, mas Entendi. só eu contemplo a mim mesmo. Legal. Do ciúme delirante, o indivíduo ele recorre à violência para tentar arrancar a confissão do parceiro. A confissão essa que não vai acontecer porque toda essa situação está acontecendo dentro da cabeça dele e difere bruscamente da realidade. Geralmente, o indivíduo que é patológico, isso vai acontecer depois de muitas perdas. Geralmente ele já acabou saindo de vários relacionamentos e ele acaba sofrendo muito e vivendo num inferno mental de medos e angústias. A autoestima da pessoa que tem o delírio de ciúme acaba afundando quanto mais o ciúme vai aumentando. E aí a gente tem tratamento para o delírio de ciúme. É grande o número de pacientes que se beneficia com o tratamento para o ciúme patológico. No caso de medicações, nós temos 2 grupos de medicações que vão ajudar. Para o ciúme patológico, aquele com um fundo mais obsessivo, que a pessoa está repetindo os elementos de desconfiança e consegue sair deles, a resposta é muito boa com o uso de antidepressivos, porque eles vão aliviar essa angústia
e vão melhorar essa preocupação exagerada que eles apresentam quando sentem os ciúmes. Já no caso do delírio de ciúmes, aqui a gente precisa do uso de antipsicóticos, porque a pessoa está enxergando a realidade de uma forma distorcida. Então o antipsicótico vai lá e vai fazer com que ela enxergue a realidade de uma outra forma. Junto com as medicações, nós precisamos também da terapia, porque a terapia vai ajudar o paciente a desenvolver ferramentas para que ele mesmo ele apresenta Parar aqui, tá dando errado. a desenvolver ferramentas para que ele mesmo possa identificar. Olha aí, vamos lá. Então, o que a doutora acabou de falar aqui? Mequetrefe! Já tá indo, né? A doutora acabou de falar aqui. Exatamente o que... exatamente o que pode acontecer. Alguns casos precisam ser tratados como medicamento, cara. Com medicamento. E quais são esses casos que tem que ser tratado com medicamento? Aquele que o indivíduo, na grande maioria das vezes, ele... Saiu o vídeo, cara. O indivíduo, vamos lá, a gente tem exemplos aí, não precisa se identificar, mas muitas das vezes na hora da visita, o indivíduo fica tão, ou com raiva, ou eufórico, ou alegre, ou, sei lá, porque a alegria a mais, ela já vira a euforia, ou com raiva, ou muita raiva, que ele acaba falando e fazendo coisas que não são da própria personalidade de fazer ou falar. Aí não tem os companheiros que falam, eu fico cego na hora. Isso é delírio. Isso são situações e comportamentos delirantes. E muitas das vezes tem que entrar com medicação para esses delírios. Ela falou também a respeito da realidade distorcida, né, Alisson? Que é bacana isso aí. Porque às vezes a realidade que eu estou enxergando não é o que realmente está acontecendo. Às vezes eu estou vendo ela de um ângulo totalmente distorcido. Até porque, na verdade, na grande maioria das vezes, não é a verdade. Ela é só a verdade que eu quero enxergar. Exatamente. É porque minha família está contra, minha mulher está me traindo, o meu amigo está falando mal de mim, ou tem dois caras conversando aqui, passa o cara lá, o Wander, mas o Astro fala mal de mim. Mano, não estão nem te vendo, doidão. Não estão nem te vendo, às A vezes. grande maioria das vezes, essa pra mim é a convicção de verdade, está acontecendo e é a realidade. E para aquele indivíduo é verdade, tá? Não é invenção da cabeça dele, não. É verdade. É real. Está acontecendo mesmo. Não é que o cara está inventando só para picuinha com você, não. É real. Porque ele está com a visão distorcida da realidade. Aí, muitas das vezes, acontecem algum surto psicótico, né? Eu já passei por alguns, posso falar de mim, que naquele momento do surto, realmente eu estou com a realidade distorcida. Mas espera aí, quando é que eu vou voltar? Quando é que eu vou sair desse surto e realmente mostrar clareza naquilo que eu estou pensando, que eu estou falando, como eu estou agindo? Quando é? Só quando eu for internar? Espera aí, beleza. Aí eu parei de usar, me internei, começo a fazer terapia com um psicólogo, com um terapeuta, aprender a me comportar de maneira social. Mas e os meus pensamentos? Como é que vão funcionar? Eles vão ter início, meio e fim? Eles vão ter coerência? Ou eles vão continuar lá naquele mundo fantástico de Bob, achando que está tudo girando ao meu redor, ao redor do meu umbigo, doentio e sujo? Tem que tomar cuidado também que num desses surtos, só desculpa não basta, né? Às vezes você leva um processo, e enrola mais o problema que você já vem acarretando. Entendeu? Sim. Numa dessas, você pode pegar É o do lado. cadeia, você pode pegar um problema gravíssimo que você mesmo criou. É igual aquilo que você estava falando aqui, que a gente tem medo do que a gente cria na mente. Porque não passam de criações. Porque a realidade realmente não é essa. E muitas das vezes a gente mente tanto, no caso do uso, ou no caso dos ciúmes, que a gente acaba acreditando nas próprias mentiras. Sim. A gente
acredita nelas. Depois você não sabe o que é mentira e o que é verdade. Você sabe mais. Verdade. É exatamente isso. Que é o que Elise Albert Ellis diz, né? As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas sim pela visão das coisas. Como é que eu enxergo essas coisas? Nós paramos aí, não foi? Na terça-feira passada? Foi. E no final ainda É que foi a a maneira culpa como do as pessoas demônio, se né? sentem. Muito bem, muito bem. E na maioria das vezes, no final, quando eu já tô todo ferrado, eu ponho a culpa no capeta. O capeta desgraçado. Foi o demônio, amor. Foi um encardido. Tadinho, será que ele tem culpa de tudo mesmo? Ele tá quietinho lá fazendo só o servicinho dele. Quem tá fazendo o ato sou eu. Mas é mais fácil colocar a culpa no outro, porque quando eu sei que a culpa é minha, eu ponho ali quem eu quiser. É o inimigo. É o inimigo. O inimigo me tentou. Tentou o cacete, rapaz. Não tentou nada. Ele pode ter dado uma sopradinha, mas quem fez foi eu. Como diz Fui eu. Como diz a piada, ele só solta o cavalo. Ele só solta o cavalo, irmão. Ó. Ó, tem um colega meu lá na cidade onde eu estava, chama Edson, não é o daqui. Casado há 30 anos, largou da mulher por causa de outro. Aí chegou vangloriando para nós, pegou e falou assim, eu agora estou com a Anaíra. Peguei, fui falei com ele, falei assim, você está com ela, mas você sabe que não é só você, né? Que ela é comunitária. Olha que legal. Legal que ele ficou um ano sem conversar comigo. Pois é, foi tocar a realidade pro cara. Falei pra Você é ele, sacana, hein, velho? vou te falar aqui, o ciúme dele é tão Doentinho. doentio, que além de vigiar essa mulher, que ele foi lá, como que pode um cara querer se esconder atrás de uma placa de pá? Eu já tentei. Eu já tentei. Ele ia lá e vigiava que era a mulher dele também. E ainda tem que vigiar os outros caras da cidade, acho que não tá pegando, né? Que vida que esse cara tem, E senhor. vigiando a legítima também. Por que ele não vai trabalhar na Belle Suri? Como é que chama aquela outra? Emive. Vai ganhar dinheiro com isso, né? A legítima dele procurou tudo, os filhos queriam reconciliar. Não, eu quero a Anaíra, mas vigiava a mãe do menino. Que O que insanidade. aconteceu? A hora que ele pegou, que ele tinha arrumado lá, um outro, que o cara saiu e escondeu debaixo de um carro, falou assim, eu já te vi. Falou assim, já te vi. Ele contou pra gente. Foi tentar voltar com a matriz, no caso, ela pegou, já falou assim, não. Tinha filial e... Não quero mais não. E até o dia que eu saí agora, eu estava sozinho. E aí muitas das pessoas, né, tanto homem quanto mulher, nós estamos falando dessa obsessão, vai lá e mata. A pessoa que ama. O amor mata, cara. Não chega nesse amor. Às vezes ele acha que é Então, posse dele, né? Vamos lá. Alguns de vocês vão se lembrar aqui, e eu vou citar uma cena em específico, naquele filme que tem o Tom Hanks e aquele gigantão preso. Como é o nome do filme? Espera de um milagre. A Espera de um Milagre. Quando aquele grandão, que o outro cara, o Billy the Kid lá, toca, ele toca no grandão, toca nele e vê tudo que aconteceu, que o grandão foi pego por estuprar e matar duas menininhas, certo? Vocês se lembram disso? E aí quando ele vai mostrar pro chefe da milha, que é o Tom Hanks, ele mostra e fala no final, ele mostra que as duas irmãs foram pegas lá por aquele cara lá, que é o Billy the Kid lá, não sei como é que era o nome dele. E aí ele fala, mas o que é isso? Não, isso é assim que funciona no mundo inteiro, todo dia. Um mata o outro por amor. Por quê? Uma irmã não gritou porque o cara falava, se você gritar eu mato sua irmã. Se você gritar eu mato sua outra irmã. Vocês se lembram dessa cena? Essa cena tá aqui, ó. Essa cena tá... Não tem ver filme aqui não. Essa cena tá aqui, ó. As pessoas matam a outra. E ele matava pessoas, porque ele trabalhava no corredor da morte. Ele matava pessoas do qual ele amava. Porque é nítido o papel de amor que o Tom Hanks tem naquele filme. Né? Que ele demonstra, ele é um bom ator, um excelente ator. Sim ou não? Sim. Vocês se lembram do filme que eu tô falando, cara? Ele gostava dos presos, ele cuidava dos presos com amor, com carinho, velho. E ele matava os presos com amor. E ele teria que matar o grandão com amor. E eu matando a minha família, amando ela.
Eu, na verdade... Eu matei o meu casamento amando o meu casamento. Eu matei a minha relação com o meu filho amando o meu filho. Então, eu mato alguém com amor todo dia. A humanidade mata outras pessoas todo dia com amor. Isso nunca ficou tão claro para mim quanto no dia de hoje. O sinônimo de amar é morrer. E na verdade, quem se matou por amor foi o Negão, né? Porque o Tom Hanks ia liberar ele. Ele, para não complicar a vida do Tom Hanks, que ele amava o Tom Hanks, ele falou, não, melhor eu morrer do que dar pior pro cara. Olha o amor genuíno. Isso é morrer por amor, cara. Literalmente. E matar por amor. Porque tem pessoas que matam de tanto que amam. Aí mistura o amor com a distorção da realidade. O companheiro falou, eu estou com a realidade completamente distorcida, eu vou lá e mato a outra. A mulher que eu amo, cara, que eu quero do lado para minha vida inteira, eu mato ela. Por desconfiança, por distorção da realidade. Possessão. Sim. Por quê? Distorcido a minha realidade, porque é como eu vejo as coisas e não como elas são de verdade. Tá aqui, ó. Albert Ellis falou. Não são as coisas, e sim como eu vejo as coisas. Como você está vendo sua internação? Como você está vendo esse afastamento da sua família? Como você está vendo esse período aqui agora, 2h30 da tarde, no saco, esse maconheiro falando na cabeça de vocês? Como você está vendo a instituição como um todo? Como você está vendo a sua caminhada como um todo? Só mais um pedaço? Só mais uma perda de tempo? Ou uma especialização para viver lá fora? Para a eternidade, em recuperação? Porque para alguns aqui é só crescer bunda e criar barriga. Vou ser muito claro. Para outros não. Para outros é escola da vida, é faculdade para a eternidade. Para uns é descanso da família. Para outros é descanso da família, para a família. E a família às vezes precisa descansar, né, velho? Ou como precisa. Porque fica muito cansado, exaurida. Por amor, nos colocam aqui e a gente acha que está nos matando. Olha, é por isso que igual o Michael pegava e falava, você tirar qualquer droga que você usa do pescoço para baixo, é simples. Por isso que é importante as reuniões, as partilhas, para você pegar, absorver o máximo de conteúdo, para você ir eliminando isso da sua cabeça. Tem uma fala que eu gosto muito, vamos encerrar? Nós não vamos nem parar, não. Eu só coloquei esse exemplo aqui para a gente poder voltar, porque o assunto é o mesmo o tempo todo, tá ligado? Então, na terça-feira, eu vou tentar manter o mesmo assunto toda terça. E eu estiver aqui. Tchau, obrigado. Aí, família, ó. Por isso nós não atendemos vocês, tem hora, tá vendo? Tô na reunião, como é que eu atendo? Tem jeitão. Tchau, você aqui tá ligando, não. Quer dizer, sem que o nome tá escrito aqui. Tá falando mesmo? Manter o mesmo assunto. Vamos lá, uma frase que eu gosto muito a respeito disso é... Esqueci. Era de quem que nós estávamos falando mesmo? Na mesma reunião. Não. Tá bem. Você falou. Tá. Tirar o homem da favela é fácil demais. Difícil é tirar a favela do homem. Não que a favela seja ruim, né? Mas tirar a substância do ser humano, todos aqui já foram retiradas. Pode sentar, não acabou não. Pode sentar. Isso aí não bota revólver na minha cabeça, não. Bota revólver na minha cabeça, não. Pode sentar. Vai ficar mais meia hora. Pode sentar. Bota revólver na cabeça, não. Pode sentar, velho. Bota revólver na cabeça, não. Aí veio um companheiro outro dia e comentou lá no meu story lá. Nossa, Alisson, você tem um conhecimento tão grande, precisa tratar seus residentes assim? Falei, irmão. Aí ele falou, eu acho que você está sendo muito duro. Aí eu respondi para ele assim, se você acha, devolve que não é seu. Pô, eu acho que você está sendo muito duro. Mano, se você acha, não é seu. Devolve. Será que eles conhecem, que ele conhece a nossa realidade aqui? Não. Alguma vez eu fui duro com todo mundo aqui? Não. Eu só falo a realidade, eu procuro falar a realidade. Porque pra mim, eu vivo uma vida lá fora só, meu cara. E eu gostaria que todos aqui vivessem essa vida lá fora, em sobriedade. Eu gostaria que todos vivessem essa vida aqui lá em sobriedade. Porque eu tenho uma vida em abundância hoje.
em sobriedade. Só que eu só estou falando de hoje. Só hoje. Está funcionando. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Eu não posso saber. Né? Só o poder superior da qual a minha compreensão entende é que pode saber. Assim como os meninos estão jogando a bolinha enquanto a reunião está acontecendo. Ou seja, o tamanho do interesse deles que eles estão. Nossa, discreto, que grosso. Pô, será? Será? É foda, né? Eu vou Tô brincando, viu, gente? Vamos agradecer, eu quero agradecer a todos aí. Alguém tem alguma coisa para falar? Claro. O filme que você citou aí foi transmitido numa história real. Sim. É uma história real. Sim. Eu gosto muito de filmes de história real. Assim como a Miguel fala, eu também gosto muito de filmes que transcrevem a história real, baseada em fatos reais ou história real. Né? Então, gratidão a todos vocês aí, a todos vocês também, serve para nós.